Bom dia, terceiro ano! Então, hoje a gente vai ter uma aula mais curtinha, uma aula mais simples para vocês, porque hoje a gente vai começar a introduzir para vocês a nomenclatura de hidrocarbonetos, tá bom? Então, na aula de hoje, vocês vão pegar lá o caderno de vocês, escrever aula online 10, a data de hoje, o conteúdo que a gente vai ver, que é a introdução à nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu reforço para vocês que é muito importante fazer isso que eu peço para vocês, de escrever a aula, qual é a aula e qual é o dia no caderno de vocês, para ficar super organizado, para ficar mais fácil para estudar para as avaliações e ficar mais fácil quando eu for ver os cadernos de vocês para dar visto nas atividades, tá bom? Então, deixem bem organizado isso. Quem ainda não fez isso, coloca em dia isso, façam direitinho. Então, a aula de hoje terá 5 etapas, então assistir esse vídeo de explicação, depois baixar os slides e rever eles, fazer um resumo do que eu expliquei aqui no caderno e enviar uma foto desse resumo nas atividades. Então, quando vocês mandarem essa foto desse resumo, eu vou olhar aqui para ver se vocês estão fazendo isso que eu estou pedindo, que é para escrever a aula e qual é a data, tá? E depois, por último, vocês vão estudar para a avaliação do dia 27/5. Daqui a pouco eu explico para vocês quais vão ser os conteúdos que irá cair nessa avaliação que eu vou postar aqui no Classroom. Então, nomenclatura de compostos orgânicos, qual é a história dele? Então, até o século XIX, os cientistas eles davam nome para os compostos orgânicos que eles estavam descobrindo de acordo com a forma, a origem daquela substância. Então, o ácido fórmico, ele recebeu esse nome porque ele foi extraído da formiga vermelha. Então, por isso que o de fórmico vem de formiga. O ácido lático, quando ele foi descoberto, a origem dele era o leite. Então, por isso que ficou um nome láctico que lembra essa parte do leite. E por último, aqui nesse exemplo que eu tenho para vocês, a ureia, ela recebeu esse nome porque a origem dela era a urina. Então, até esse século aqui, esses nomes eram dados de acordo com a origem do composto. Não tinha uma regra de nomenclatura, certo? Depois do século XIX, mais de 15 milhões de compostos orgânicos eles foram descobertos. Então, não tinha como ficar dando nomes diferentes para cada um desses compostos. Nomes de acordo com a origem deles, certo? Então, porque podia ser que em 2 lugares diferentes foram descobertos de origem diferentes, então eles receberiam nomes diferentes para o mesmo composto. Então, o que foi feito? Em 1892, foi feito o Congresso Internacional de Genebra. Lá, eles determinaram que os químicos, físicos, biólogos, eles se reuniram para que fosse desenvolvido uma regra de nomenclatura. Nessa regra de nomenclatura, não poderiam ter 2 compostos diferentes com o mesmo nome. Então, vai que 2 compostos tinham origens iguais, eles receberiam o mesmo nome, sendo compostos diferentes. Então, por isso que foi criada uma regra. Aí o PAC que ficou responsável por criar essas regras de nomenclatura. E o PAC significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, em 1892, os químicos eles deixaram a responsabilidade para montar essas regras de nomenclatura para esse órgão aqui internacional. Então, o que fosse determinado aqui iria ser determinado internacionalmente para todos os países. Então, todos os países seguiriam a mesma regra para manter um padrão, para ficar mais fácil de dar o nome para os compostos. Então, como eu falei, a UPAC ficou responsável por elaborar essas regras de nomenclatura que seria oficial para todos os compostos orgânicos para todos os países. Não poderiam ter 2 compostos diferentes com o mesmo nome, então por isso que a regra precisava ser bem detalhada para que não tivesse erros. E esse nome, ele teria que seguir 2... Como é o nome? Esqueci. Precisava seguir 2 coisas muito importantes, que era, a gente poderia dar o nome através da fórmula estrutural do composto. Então, lembra o composto orgânico lá, que tem a fórmula estrutural? Então, eu poderia dar um nome a partir dela. E eu também poderia desenhar a fórmula estrutural a partir do nome. Então, a regra de nomenclatura precisava ter essas 2 exigências aqui, que era dar o nome através da fórmula estrutural. Então, eu podia descobrir
qual era o nome do composto olhando o desenho dele e também desenhar a fórmula estrutural se eu tivesse o nome dele. Então, foi feito essas regras aqui. O primeiro composto que a gente vai aprender a dar o nome é para os hidrocarbonetos. Por que a gente escolhe os hidrocarbonetos para começar? Porque eles são os compostos mais simples de todos. Então, com base em todas as regras que a gente vai aprender sobre ele, a gente vai aplicar essas regras lá depois nas outras funções orgânicas. Então, por isso que a gente vê ele primeiro, porque tudo que a gente aprende aqui a gente aplica lá para as outras funções orgânicas e a gente começa por ele porque eles são compostos muito mais simples. Lembra, hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Então, por isso que eles são simples, porque não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nenhum outro elemento químico, só carbono e hidrogênio. Aí, como que a gente dá nome para eles? A gente monta um quebra-cabeças a partir da fórmula estrutural dele. Então, esse nome vai ter 4 partes. Tem a parte da ramificação, a parte do prefixo, do infixo, do sufixo. Quando eu somo todas essas 4 partes aqui do quebra-cabeças, a gente tem o nome do composto. Essas regras ali que eu mostrei, essas 4 partes aqui, elas seguem regras específicas para a gente descobrir qual é a palavrinha de cada parte, de cada peça do quebra-cabeça. Mas essas regras a gente vai ver detalhadamente, com muito cuidado, com muita calma, nas próximas aulas. Tá? Então, hoje eu trouxe para vocês qual é a história da nomenclatura, por que ela é importante. Então, vocês vão fazer um resumo disso no caderno e me enviar uma foto ali pelas atividades do Classroom. E olha, importante, a avaliação. Na próxima aula, no dia 27/5, na quarta-feira, eu vou postar uma avaliação para vocês. Essa avaliação vai ser um formulário, como a gente estava fazendo as outras atividades, tá? Qual é o conteúdo que irá cair? Identificação de funções orgânicas e classificação de hidrocarbonetos. É o que a gente viu nas outras aulas, então identificação de funções orgânicas. Olhar a fórmula química da substância ali, a fórmula estrutural, e de me dizer o que ele é, se é um álcool, se é uma acetona, e depois classificação de hidrocarbonetos, se é um alceno, um alcano, um alcadieno e assim por diante. Então, para fazer essa avaliação, é muito importante que o caderno de vocês, as atividades de vocês estejam em dia para vocês consultarem ele quando forem fazer a avaliação, beleza? Então, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês estejam bem, vocês tenham um ótimo final de semana. E qualquer dúvida, vocês já sabem, entre em contato comigo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!